E conferimos agora as notícias que nos chegam do planeta, as notícias que nos vêm das estrelas com o Miguel Gonçalves. É a rubrica semanal e habitual neste Bom Dia Portugal, que hoje comemora a edição 200. É sim um número astronómico, Miguel. É verdade, e deixamos os agradecimentos para depois. Muito bem. Vamos às notícias da semana, alguns que já lhe chamam um jackpot exoplanetário, e pergunto se justificam as especulações biológicas sobre o planeta. Sim, foi claramente a notícia desta semana, eu até arrisco a dizer a notícia do mês, do ano, a eventual descoberta de um exoplaneta na chamada zona de habitabilidade da estrela mais próxima de nós, precisamente chamada Próxima de Centauro. Vamos fazer rapidamente um bilhete de identidade desta estrela e deste planeta. Próxima de Centauro é uma anã vermelha, tem cerca de 10% quer da massa, quer do diâmetro do nosso próprio Sol, portanto é uma estrela muito, muito pequenina e muito pouco luminosa. Emite uma energia muito, muito reduzida, olha, menos de 1% do nosso próprio Sol. E por isso é que esta estrela tão tenue, tão tímida, foi apenas descoberta em 1915, olha, apesar de estar mesmo aqui, perto de nós, a pouco mais de 4 anos-luz. Portanto, está feita a apresentação desta anã vermelha que, por ser muito pequenininha, vai viver muito, muito mais do que o nosso próprio Sol. Para termos uma pequena ideia, o nosso Sol vai ter pela frente ainda mais 4,5 mil milhões de anos, mais ano, menos ano, enquanto que esta estrela, Sandra, vai viver durante bilhões de anos, cerca de 300 vezes mais do que a presente idade do universo. Portanto, já a nossa estrela não estará cá e Próxima Centauri ainda estará lá bem viva. Quem é este exoplaneta? É um exoplaneta que foi descoberto muito, muito próximo da estrela. Orbita a cerca de 7 milhões de quilómetros da estrela. Isto corresponde a apenas 5% da distância entre a nossa Terra e o nosso Sol. E, portanto, demora 11 dias a dar a volta ao Sol, à sua própria estrela, aliás, e por isso é que diz que está dentro da zona de habitabilidade desta estrela, quer dizer que terá condições para ter água líquida à sua superfície. Obviamente que isto era aquilo que todos os astrónomos e astrobiólogos desejariam e que andavam à procura. O planeta aqui próximo, dentro da zona de habitabilidade em que pudesse ter água à superfície. Logo vieram as ideias de que terá vida este exoplaneta. Já agora, todas as imagens que nós estamos a ver são representações artísticas daquilo que poderá ser a paisagem, poderão ser as paisagens deste planeta. E tu fizeste a pergunta de, como dizem os americanos, $1 million question. Justificam-se estas especulações biológicas? Eu diria a ti e aos nossos telespectadores que se calhar ainda não. E porquê? Os dados deste exoplaneta, primeiro tem que se confirmar por outros métodos que de facto estamos perante um exoplaneta. Ele tem no mínimo, isto é um pormenor muito importante que está no artigo científico, tem no mínimo 1,3 massas da Terra, ou seja, é ligeiramente mais maciço do que o nosso planeta, mas nós não sabemos quão maciço. Sabemos que no mínimo são 1,3 massas da Terra, porque este método que foi utilizado para detectar este planeta apenas nos dá uma indicação da massa e não do diâmetro. Isto quer dizer que futuramente vão ter que ser utilizados outros instrumentos, outras técnicas para determinar os outros parâmetros deste planeta. É importante sabermos o diâmetro. Porquê? Porque, como nós aprendemos até mesmo na escola secundária, se nós tivermos a massa e o diâmetro, nós temos uma pequena ideia da densidade deste planeta. Isso dá-nos uma ideia se será um planeta rochoso ou gasoso, ou quer que seja, sobre este exoplaneta. Segunda questão que faz-nos pensar sobre as questões astrobiológicas. Nós não sabemos quase nada da órbita deste planeta. Nós sabemos que está muito próximo da estrela, não sabemos qual é a excentricidade da sua órbita, não sabemos sequer neste momento se passa no plano da sua estrela. Se este planeta passar no plano da sua estrela, nós temos técnicas hoje em dia que nos permitem ver se tem atmosfera ou não. Nós podemos até medir a própria atmosfera deste planeta, mas tem que passar no plano da sua estrela e nós não sabemos sequer neste momento se passará ou não. O que também suspeitamos fortemente é que, por ser um planeta que está tão próximo da sua estrela, ele apresenta sempre a mesma face virada para a estrela, tal como acontece com a nossa Lua, que apresenta sempre a mesma face para nós. Isto cria uma dinâmica na sua eventual atmosfera, nos seus modelos climatéricos, interessante, que é, nós temos um lado do planeta com temperaturas elevadas. Elevadas é uma maneira de dizer, os modelos numéricos para as temperaturas vão desde os 40 graus negativos até aos 30 graus positivos. E, portanto, teremos, sobretudo, uma zona com uma temperatura amena, por volta dos 30 graus, mas terá o outro hemisfério completamente às escuras, completamente à sombra, com temperaturas negativas. Quer dizer que temos aqui um 8 ou 80.
será na fronteira, digamos assim, entre o dia e a noite que podemos ter aí, eventualmente, as zonas mais amenas, mas mesmo aí, de acordo com aquilo que nós conhecemos dos exoplanetas, podem ser zonas de grandes turbulências, de grandes tempestades, digamos assim, e, portanto, vamos refriar um bocadinho as nossas especulações astrobiológicas para com este planeta. Até porque nós já sabemos também de outros exoplanetas já descobertos que estrelas, ou melhor, planetas tão próximos deste tipo de estrelas, e atenção que esta estrela foi um pormenor que faltou dizer há bocado. Esta estrela comporta-se um bocadinho mal. Às vezes tem flares, tem emissões de energia que são completamente irregulares e fortes. Tem um forte campo magnético. E, portanto, esta interação entre a estrela e o planeta pode até provocar uma erosão da própria atmosfera, se houver, deste próprio exoplaneta. Portanto, temos aqui todo um conjunto de situações e de cenários que nos dizem que vamos ter calma em relação a especulações astrobiológicas, mas de qualquer forma é uma descoberta absolutamente notável da nossa estrela mais próxima e que nos indica agora claramente que temos um alvo em que os próximos observatórios, sejam terrestres ou no espaço, vão olhar com particular atenção para este planeta para conhecermos melhor os outros dados que ainda não conhecemos e também a sua órbita. Recomenda-se prudência, portanto. Precisamente. A segunda notícia vem de uma bebé estrela maciça ou uma história mal contada? As duas coisas. Vamos começar com uma estrela maciça, que é também uma estrela da semana, como é óbvio. Tem um curioso nome, Sandra, isto é complicado, G11-92-001-MM1, e está a cerca de 11 mil anos-luz de distância. Não é esta imagem, ou melhor, isto simula apenas o nascimento de uma estrela, é mais uma impressão artística, mas qual é a curiosidade desta estrela? É que é mesmo uma bebé gigante, relativamente perto de nós, e que presentemente ainda está a comer matéria para crescer ainda mais, mas neste momento é uma bebé já com 30 vezes a massa do nosso Sol. E ainda vai crescer mais. Isto é particularmente interessante porque nós não conhecemos na nossa galáxia propriamente muitas estrelas gigantes, ainda por cima não temos nas nossas redondezas estrelas gigantes e ainda por cima é também uma espécie de jackpot. Nós temos, é sempre delicioso assistirmos ao nascimento de uma bebé gigante. E à medida que se vai observando o nascimento desta estrela, os cientistas já chegaram a uma conclusão. É que isto é tudo muito, muito democrático no universo. As estrelas como o nosso Sol, tamanho médio, nascem de uma maneira que nós já sabemos descrever. Nós não sabíamos muito bem como é que nascem estrelas de grande massa. E o que os astrónomos descobriram ao observar este nascimento é que, olha, curiosamente os processos são em tudo semelhantes. Seja grande, pequena ou grande, seja grande, média ou pequena, todas as estrelas nascem mais ou menos da mesma maneira. Portanto, isto é uma bebé gigante perto de nós a dar-nos algumas indicações. Mas a outra estrela da semana, e aí é que vem a questão da história, conta-nos mais ou menos o seguinte. Corria o ano de 386 depois de Cristo, quando os astrónomos chineses detectaram um grande clarão no céu, supostamente a explosão de uma estrela. Foi assim que foi registado pelos astrónomos. Ora, isso, os astrónomos contemporâneos ficaram contentíssimos, porque a partir do momento em que nós sabemos que está localizado no tempo e no espaço a explosão de uma estrela, nós agora apontamos os nossos telescópios para lá e temos estas imagens maravilhosas que é a expansão, os detritos, o remanescente da explosão de uma grande estrela. E os astrónomos estavam tão satisfeitos com isto que, desde há muito tempo, que nós sabíamos exatamente catalogar este evento. Era a explosão de uma supernova, que até tínhamos um nome para esta estrela que tinha explodido. Muito bem. O telescópio espacial Chandra, juntamente com outros telescópios, olhou para aquela zona. E o que é que descobriu? Descobriu que entre a Terra e o local onde ocorreu esta explosão documentada pelos chineses, há uma enormíssima quantidade de gás e poeira. E que basicamente nos diz que aquilo que os chineses viram não pode ser isto que nós estamos a ver neste momento. Porquê? Porque precisamente esta poeira e esse pó que existe entre nós e a Terra faria com que essa explosão fosse demasiado tenue para ser registada em 386 d.C. E, portanto, resulta aqui um outro mistério que os astrónomos ainda não conseguem descobrir, que é, então, o que é que foi visto em 386, no ano 386? Ainda não sabem, ainda não fazem a mínima ideia. Mas, de qualquer forma, sabemos que não foi isto que nós estamos a ver. Miguel, daqui a outros 200 programas, espero... Sim, é o nosso agradecimento para todos aqueles que estão em casa, que nos assistem há 200 fins de semana, e é também um agradecimento muito pessoal a todos os que, neste estúdio, desde os que estão atrás das câmaras, aos pivôs que nos acompanharam, à Regi,
e que trabalharam durante este tempo todo para estarmos aqui todos os dias a mostrar um bocadinho mais sobre aquilo que nos rodeia, todo o cosmos. E ficamos seguramente todos bastante mais enriquecidos. Obrigado, Sandra. Obrigada. Até para a semana.